Hoje é 24 de agosto de 2023, quinta-feira. Marca no meu celular 22h44 da noite. Louvado seja Deus. Eu quero deixar aqui algo para a minha meditação. Louvado seja Deus. Eu coloco essas meditações aqui, faço gravação aqui no microfone do celular, para que eu não venha me esquecer, né? E para que nos momentos de guerra, de batalha, através desses áudios que eu creio que o Senhor vai me capacitando, né, me dando entendimento, eu venha ouvir, né, e ali está na posição a qual o Senhor nos quer. Então, vou deixar aqui a meditação a partir de versículo da palavra de Deus. Primeiro a leitura aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que diz: vou ler a partir do 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então a carne opõe-se contra o espírito e o espírito contra a carne. A Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, pois as obras da carne, irmãos, agora digo eu, são obras mortas, né? E o nosso Deus, ele é vivo, louvado seja Deus. E nos nossos membros operam, louvado seja Deus, o pecado. E para ligar com esse versículo, eu vou ler agora o que Paulo fala sobre isso, né? Que o espírito é contra a carne e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. A respeito disso, Paulo vai falar em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14, o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Entendeu? Aí no 22 ele vai dizer: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Entendeu? Então, no caso, é na nossa carne que habita o mal. Então, a carne, ela não quer nada que é de Deus, ela não quer se submeter à lei de Deus, ela não quer se submeter à palavra de Deus, ela quer viver segundo a sua vontade da carne. E é por isso que, fazendo a vontade da carne, morrereis, né? Porque quando se está na carne, é aí também onde entra a brecha e o maligno, ele pode encontrar repouso, né? Por causa de estar na carne, por causa de deixar coisas carnais entrarem. Mas só para terminar essa meditação, eu quero falar mais um versículo para eu poder falar algo. 1 Coríntios 2,14 vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque ele é natural.
Ele não é espiritual. Só pode compreender as coisas do espírito o espiritual, porque ele discerne bem tudo, mas de ninguém ele é discernido. O homem natural geralmente é aquele que só alimenta a carne. Por isso, daí também liga com o versículo que diz que o espírito se opõe contra a carne. O espírito luta contra a carne. Então, o homem natural, ele é carnal. Liga também com aquela passagem que o Senhor Jesus vai falar de João, lá em João capítulo 3, eu não lembro o versículo, mas nesse capítulo, que é um capítulo que eu tenho gravado na minha memória, na minha mente, no meu coração, que o Senhor Jesus tem uma conversa com Nicodemos. Nicodemos vai procurá-lo. Louvado seja Deus, pela vida de Nicodemos. Era necessário que Nicodemos fosse procurar ao Senhor, para que através daquele diálogo que Nicodemos iria ter com o Senhor, nós soubéssemos, Nicodemos, aleluia, louvado seja Deus, foi ter com o Senhor Jesus de noite. Será que ele estava se escondendo de alguém? Será que ele estava se escondendo dos outros fariseus, de outros da sinagoga que não gostavam do Senhor Jesus? Será? Porque ele foi ter com Jesus de noite? Não sei. A Bíblia também não relata que ele estava às escondidas, pelo menos eu não me lembro agora. Mas um assunto que pode ser que Nicodemos não queria que ninguém soubesse, hoje todos aqueles que vivem em Jesus sabem desse diálogo. Então, é onde o Senhor vai falar que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Mas o versículo, na verdade, não é esse. Então, eu vou abrir lá, louvado seja Deus, em João. Achei já aqui, capítulo 3. A respeito de algo que Nicodemos indaga ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz assim para ele. Versículo 12. João 3,12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Entendeu? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes. As celestiais é espirituais. Se não crê nas coisas que se falam terrestre, como vão crer nas espirituais? Não tem como. Só crê nas espirituais o que é espírito. Aquele que é homem espiritual. Mas aquele que é um homem natural, como Nicodemos no momento aqui, ele estava sendo natural, ele estava sendo um homem natural. O Senhor Jesus tem um diálogo com Nicodemos, a qual Nicodemos fica totalmente boiando, O Senhor Jesus vai falar a respeito do novo nascimento. E ele vai falar para o Senhor Jesus, como pode um homem sendo velho entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Ele não entende. Por quê? Porque Nicodemos era natural. Então, pode ser que eu não falei aqui nesse áudio o que eu queria falar. Mas eu acredito que o Espírito Santo me direcionou aqui. Então, o que nós temos alimentado? O Senhor nos chama para testemunhar dele. Mas como nós testemunharemos do Senhor, louvado seja Deus, se nós estivermos vivendo o natural, se nós estivermos sendo pessoas carnais? Isso é hipocrisia, isso é contraditório à palavra de Deus. E é isso que o inimigo quer. O inimigo, ele quer nos encher de toda a porcariada do mundo, de tudo. Aí quando Deus fala por intermédio de alguém a respeito das coisas desse mundo, as pessoas que são carnais, mesmo se dizendo crente, as pessoas que são homens naturais, acham loucura. Acha que quem está falando é que é doido. Eles são as pessoas sensatas, que na verdade não tem a sabedoria de Deus. A sabedoria que tem são sabedoria da terra. Uma sabedoria da terra que a palavra do Senhor vai classificar de animal e diabólica.
Porque essa sabedoria terrena é para levar para o inferno, não é para levar para o céu. Então, se aparece alguém dizendo, não se envolva com isso, com aquilo, para o crente natural isso é loucura, isso é doidice. Eu já passei por isso também. Não que eu me considere hoje espiritual, né? Não me considero espiritual. O Senhor está trabalhando na minha vida. Louvado seja Deus. Só que eu tenho assentado no meu coração a não duvidar das coisas, por mais bizarras que eu ache, mas buscar no Senhor, buscar o entendimento do Senhor, buscar o conhecimento, a sabedoria de Deus, o discernimento, né? E é isso, porque antes eu achava loucura mesmo. E a palavra do Senhor vai dizer, né? Que a palavra de Deus, ela é loucura. A palavra da pregação, ela é loucura para os que perecem. Estão perecendo, então é loucura. Mas para os que são salvos, é poder de Deus. Então, eu gostaria até de falar no português mais rasgado. E eu acho que eu vou falar aqui. Esse negócio dessa palavra entretenimento, eu fui pesquisar o que significa essa palavra entretenimento, porque muitas das vezes nós estamos intertidos com algo que aos nossos olhos, né, que é também algo que tem batido no meu coração e na minha mente. Coisas que aos nossos olhos é normal. É normal. Por isso que nós temos que ver como que está o nosso relacionamento com o Senhor. Porque aquilo que é normal para nós, aquilo que muitas das vezes pode ser normal para nós, pode não ter nada a ver. Às vezes nós é que estamos sendo homens naturais, pessoas que estão andando na carne. Mas Deus está olhando, está reprovando, porque o Senhor é Espírito. E Ele quer que a gente também viva e a partir do viver em Espírito, andar em Espírito também, para poder ter esse discernimento daquilo que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Porque nós andamos por fé, nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, e nós andamos também agradando a Deus, né? Então, muitas das vezes que é algo que a gente acha natural. Eu vou citar um exemplo que eu passei recentemente. Eu estava vendo, eu não vejo televisão mais, né? Então, eu estava vendo um vídeo de uma moça que ela dá dicas de casa, né? É uma youtuber, né? Mas é uma pessoa que não serve a Deus, mundana, né? Que usa shorts, usa batom, usa brinco e que aparentemente não serve a Deus. Não só na aparência, mas, enfim, eu não vou detalhar. E eu achava que não tinha problema, né? Ali acompanhando os vídeos dela, dando dicas de casa, de limpeza, de produto, de organização de casa. Então eu achava que não tinha problema, até porque é um conteúdo que interessa a muitas donas de casa. E que pode ser que acabe até incentivando também, né, as mulheres que estão na preguiça, se é que eu posso dizer. E o que vem na minha memória agora, antes de falar o que eu iria falar, é que o nosso incentivo tem que vir de Deus. Olha isso. A nossa dependência tem que estar em Deus. Não em vídeos de youtuber, porque a partir do momento que é um vídeo no YouTube de uma pessoa ainda por cima mundana, que me incentiva a fazer as minhas coisas de casa, então ali eu estou deixando a dependência de Deus. Então ali eu estou deixando de ser incentivada por Deus para poder ficar dependente de vídeos de YouTube, ainda por cima de pessoas que não servem a Deus. Olha como isso é sério, olha como o diabo é estrategista, meu Pai. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso é, o diabo ele é astuto e arma ciladas.
Ele é muito estrategista. O tanto que a gente pensar que Satanás é estrategista, nós estamos pensando pouco. Até porque a nossa capacidade, ela é limitada. Então nós precisamos estar conectados com o reino de Deus, conectados com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então, voltando a falar, né? Aleluia. Mas esse pensamento que me veio agora, eu creio que foi do Senhor, louvado seja Deus. Então, eu tava vendo os vídeos dessa mulher, né? Vendo os vídeos dela. Acho que já tinha uns 3 dias que eu tava vendo o vídeo dela, né? E acabou que quando se vê esses vídeos também, você acaba abdicando. É tempo do Senhor, né? De buscar de Deus e tal, enfim. Antes de concluir, quero aproveitar algo também que eu lembrei. Houve épocas na minha vida, já cristã, em que me faltava coragem de fazer os serviços domésticos, né? Eu não tinha incentivo, digamos assim, né? E eu lembro que muitas das vezes eu ia para oração, ia para o joelho, ali orava ao Senhor e dizia: Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, fazer os serviços domésticos. Pai, tem compaixão de mim. Chorava pedindo para o Senhor me dar coragem e tal. E muitas das vezes, algumas vezes, né, o Senhor, eu creio que o Senhor, pela misericórdia, o Senhor me ajudava ali. E me dava uma coragem, eu ia, limpava a minha casa, fazia minhas coisas. Então, isso é dependência de Deus, é buscar em Deus. Por isso que tudo nós temos que buscar em Deus, não deixar de buscar no Senhor para buscar em outras coisas. E eu acho que tem até versículos bíblicos que vai falar a respeito disso, né? De deixar de buscar em Deus para buscar em outras coisas. E antes de concluir, eu espero que eu não esqueça. Para e pensa. A história de Israel no passado é um retrato do que muitos de nós vivemos hoje, né? Só muda as coisas, porque o povo de Israel antigamente, eles deixavam de buscar em Deus. Ah, meu Pai, eu creio que é uma sabedoria agora do alto que está me vindo também. Eu creio em nome do Senhor Jesus. O povo de Israel naquela época, eles deixavam de buscar em Deus para buscar nos deuses pagãos. Eu vou ver se eu acho o versículo aqui para me trazer agora. Eu vou deixar aqui em Êxodo 32, a partir do verso 1 diz: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze os deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram um holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Olha isso, carnal. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios. Disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha aí, um ponto muito positivo aqui nessa passagem que ainda não tinha me vindo. Quando Moisés sobe para o monte, né? E ali Moisés, aos olhos do povo, tardava em descer, o povo já não estava vendo mais Moisés. Eles estavam seguindo ao Senhor através da vida de Moisés, enquanto eles estavam vendo Moisés, isto é, andando por vista. Depois que Moisés sobe ao monte, que aos olhos deles Moisés tardava em descer, eles queriam agora colocar outro no lugar de Moisés, né?
Eles queriam algo palpável e que eles estivessem vendo para poder conduzir eles. Olha isso. Conduzir eles. Isso é deixar de andar por fé para andar por vista. Outro ponto aqui. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Carne, obra da carne, né? Ofereceram ali holocaustos, ofertas pacíficas para aquele bezerro, e depois sentaram a comer e a beber, e depois folgar. Quantos de nós pode estar fazendo isso nos dias de hoje? Quantos de nós, né? Está vivendo na carne, andando na carne. Aí vamos supor um exemplo. Amanhã tira um jejum para Deus. Aí faz o jejum o dia inteiro, né? Do jeito da pessoa, aí entrega para Deus, aí no outro dia vai fofocar, no outro dia vai comer e beber. Até porque, um exemplo, ontem já fez um jejum mesmo, já está de bom tamanho. Aí amanhã vai comer, vai comer na mesa dos escarnecedores, vai fazer as obras da carne. Vai fazer as obras da carne. Olha isso, né? Meu Deus. E falando aqui também mais outra coisa. Então, o povo naquela época, eles... pode ter mais versículos, mas não apareceu aqui para mim. Então, o povo naquela época, muitas das vezes, deixava de buscar em Deus, de buscar socorro em Deus, de buscar auxílio em Deus, para colocar sua dependência em homens corruptos. Lá no livro dos reis, se não me falha a memória, vai ter isso, né? Alguns reis que buscavam auxílios de povos pagãos para auxiliarem eles, ao invés de Deus, e acabavam se dando mal, né? Quantos reis também se casaram com mulheres pagãs, sendo que não era da vontade de Deus que eles se contaminassem, né? Se juntassem com povos pagãos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Hoje não é diferente. Nós estamos vivendo no natural. Muitos de nós estão vivendo no natural. Verdade nisso é que o povo de antigamente, que era espiritual, viviam coisas que hoje não se vê, que hoje muitos não vivem mais, né? Então, acha que colocar a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja, tirar 2 jejum durante a semana, fazer umas orações rasas ali, tá bom. Como quem diz assim, ó Deus, toma aqui, é isso e pronto, acabou. Aí o restante dos dias, das horas, está ali, andando na carne, vivendo na carne, praticando as obras da carne. Às vezes, quando precisa de conselho, quando precisa tomar uma decisão, em vez de buscar a Deus, vai buscar no homem que é corrupto, vai buscar em vídeos do YouTube, deixando a palavra de Deus de lado. E aí? Qual que está sendo a diferença com o povo de Israel de antigamente, meu Pai? Muitas das vezes se pregam as passagens do povo de Israel de antigamente, quando não abre a boca para dizer, mas isso aí é porque foi no Velho Testamento. Isso aí é para o povo lá daquela época, para nós o negócio é outro, Quando não diz isso, se prega como se isso não acontecesse nos dias de hoje. Meu Deus. Agora voltando lá para o que eu estava contando sobre a moça. Então eu estava ali vendo vídeos dela, né? Eu não me recordo, eu falei pro meu esposo que eram uns 3 a 4 dias, mas eu não tenho certeza absoluta. Eu só sei que eu estava meio que, eu não vou dizer a palavra me viciar, mas eu estava vendo os vídeos dela, creio que numa proporção além, vou até aí. Aí, uma madrugada, né, em que eu acordei, não sei para quê. Não foi para orar, tá? Não foi para orar.
porque eu não orei. Não lembro pra quê. Não sei se... Ai, não me lembro. Não sei se meu esposo... Ai, não lembro. Eu não vou arriscar. Enfim, o sono foi embora. Eu peguei o telefone e fui ver o vídeo dessa moça, que é mundana, que não serve a Deus, que dá dicas de casa. Era uma coisa ali que eu estava me alimentando e eu sentia, mesmo no espiritual, agora parando para pensar, que eu sentia gozo naquilo ali, entendeu? Ao invés de eu ir orar, olha isso. Aí me bateu um sono, eu deixei de ver o vídeo dela e fui dormir. E tive um sonho a partir daí. Não vou contar o sonho com riqueza de detalhe, porque eu já não lembro muito bem. Nem sei se eu gravei esse sonho aqui no meu celular, porque geralmente quando eu tenho sonhos que me impactam, não sei se a palavra certa é essa, que causa impacto em mim, me impacta, que causa impacto em mim, eu faço gravação aqui no meu celular. Então eu peguei no sonho, eu via ela, porque eu não lembro o nome dela agora, porque eu chamava ela até dá dicas disso. Eu não lembro qual era a dica que eu pedia para ela. E entre eu e ela estava uma distância boa quando eu falava isso. E à medida que eu ia me aproximando dela, eu via como se fosse 3 velas ali perto dela. E no sonho eu sentia que ela tinha alguma coisa a ver com aquelas velas. E ela meio assim, meio como que arisca pro meu lado, meio como que ela não gostava da minha presença. E ela me dava a entender que aquelas velas era dela. Ela me dava a entender que aquelas velas era dela. E ficava meio arisca pro meu lado, era como se ela não gostasse da minha presença. E eu creio que o sonho deve ter mais detalhes, mas eu não me lembro, então eu não vou falar aquilo que eu não lembro, para não ficar como mentira, né? Porque o nosso Deus, Ele está com os olhos como chamas de fogo sobre as nossas vidas. E eu acordei desse sonho. E eu fiquei um pouco pensativa a respeito desse sonho, né? E eu não tinha 100% de certeza que era o Senhor me alertando para me parar de ver esses vídeos, né? Cheguei a pedir perdão para Deus, eu acho. E eu senti assim, me veio um pensamento que Deus não estava se agradando, né? E eu também já tinha ouvido, né, há um tempo atrás, uma irmã que teve arrebatamento falar sobre isso, né? Sobre conteúdos do mundo que Deus não se agrada, que veja conteúdos do mundo, né? Coisas que, enfim. O interesse no início, quando eu comecei a ver os vídeos dessa mulher, confesso que era verdadeiramente para pegar dicas. Só que depois, parando para pensar agora, não era só mais isso. Era para ficar entretida ali mesmo com aqueles vídeos. Meu Deus, sangue de Cristo tem poder. Então, enfim, é isso. Nós precisamos vigiar, verdadeiramente andar em espírito, viver em espírito, buscar do Senhor. Hoje eu também estava vendo um vídeo do missionário Augusto e da missionária Heloísa que o irmão postou hoje, contando algumas coisas, né, porque ele estava sumido do YouTube. E, enfim, o irmão falou algo que eu guardei no meu coração. Que no momento que eles estavam passando por batalhas, eles dobraram o jejum, dobraram a oração. Tem que dobrar para poder vencer, porque senão não vence. Então tem que dobrar, tem que mesmo ficar ali no espírito, para que a carne não venha reinar, para que a carne não venha vencer. Algumas palavras aqui que eu estou falando já são minhas, né? Mas o que o irmão falou e que eu guardei no meu coração foi que precisou se dobrar a oração e dobrar o jejum. E a partir daí me veio algo na minha mente. É que por que os irmãos dobraram o jejum? Para estarem em espírito, para poderem vencer aquelas batalhas, porque aquelas batalhas que estavam vindo era para derribar o homem natural. Era para tocar na carne ali. E os irmãos acabarem pecando contra o Senhor, né? E quem sabe até caindo na graça, né? Até caindo, que é o que o diabo quer.
Mas os irmãos ali precisaram dobrar o jejum e assim temos que ser nós, para poder nós não fazermos a vontade da carne e vencer aquela batalha, que na verdade não é nós, mas é o Senhor que vai tomar a nossa causa para Ele. E é Ele que vai lutar e guerrear por nós, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades que agem para poder derrubar o cristão. E é isso, então vou parar a gravação aqui, porque já tem 30 minutos de gravação, mas confesso, louvado seja Deus, são 23h23 da noite, que eu liguei o microfone do aparelho, não foi para falar muita coisa que eu falei aqui. Creio que muita coisa que eu falei aqui, eu creio em nome do Senhor Jesus, que eu fui direcionada pelo meu amado, que está aqui me ouvindo, louvado seja Deus, pelo meu amado, pelo meu amigo, Espírito Santo de Deus, o meu consolador, que me dá sábios conselhos, que me ajuda, que me fortalece. Aleluia, eu sinto gozo de falar dele, glória a Deus. E é isso. Liguei o microfone para falar algumas coisas, né, que vieram na minha mente. Mas eu falei muito mais e creio que o Espírito Santo, né? Louvado seja Deus. E assim, agradeço a oportunidade no nome do meu Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém.